rapaziada, Botafogo ganhou de 1-0 do Volta Redonda, que pra mim é o melhor dos pequenos aí, tava na Série B recentemente, né, estreando o seu time principal, né, ou o que sobrou dele antes que o Textor venda o resto, e Montoro novamente mostrando que é o diferente desse elenco. Tomara que não seja vendido tão rápido, fique pelo menos até o meio do ano, pra gente ter um ganho técnico aí em alguma competição com esse moleque de ouro jogando bola pelo Fogão. Meteu um golaço, Botafogo ganhou de 1-0. Não foi uma atuação brilhante, mas é uma estreia, time um pouco ritmo, entendendo um novo técnico, entendendo um novo esquema. E vamos ver aí tudo que o Sport Center da ESPN, o Troca de Passe do Sport TV e outros, né, jornalistas comentaram sobre esse jogo. E também sobre a ida de Savarino. Pegou a gente de surpresa aí pouco antes do jogo. E o Savarino indo para o Fluminense, né? Tanto tentou que conseguiu o Textor despachar o Savarino. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, dá uma moral pra gente comprando os produtos que estão vinculados, linkados ao nosso vídeo. Você ajuda muita gente com uma comissãozinha sem gastar mais com o seu produto. Vamos aí, vamos assistir o vídeo, depois a gente volta. Vamos pro Rio de Janeiro, Botafogo venceu, Volta Redonda, foi 1-0 Zupac, foi 1-0 Kifuri, de um Botafogo que a gente sabe que tem suas incertezas, e esse jogo, Zupac? O jogo, a primeira vez que a gente viu o Martim Anselmi trabalhando com o time principal do Botafogo, deu pra gente, esse jogo serviu basicamente pra gente ter a primeira noção, o esboço mais concreto do que o Martim Anselmi pode fazer com o time do Botafogo. Eu achei interessante a solução tática que ele buscou pro jogo de hoje, para esse primeiro jogo, com o time principal, num 3-4-3, e dos três zagueiros, ele só colocando um zagueiro de origem, só o Barbosa. Então, Matheus Ponte, Newton, né, um lateral direito, um volante, e o Barbosa como os três zagueiros, com o Vitinho de ala pela direita. Então, Matheus Ponte e Vitinho na mesma estrutura tática, né? O Vitinho como o Matheus como zagueiro e o Vitinho como ala. Nesse 3-4-3, com o Vitinho e Alex Telles como os dois alas, o que naturalmente os favorece. São dois jogadores bastante agressivos. E dois volantes interiores, né? Já que não tem mais Marlon Freitas para ser esse jogador central. Alan e Danilo, né? O Danilo, espero que bem fisicamente. O Danilo bem fisicamente pode ajudar muito o Botafogo. Ele é excelente jogador. O Alan, acho que é um cara que para compor elenco pode ajudar bastante. E na frente, Montoro, Arthur e o Arthur Cabral, né? O Montoro Arthur bem, Vitor né? E o Arthur Cabral. O Montoro é talentoso, né? Toda vez que eu vejo esse menino jogar, ele fez o gol do Botafogo, né? Toda vez que eu vejo ele jogar, ele me encanta. Ele ainda é muito novo, ele ainda vai oscilar. Eu lembro que foi do Mundial. Do Mundial. Que eu lembro que você chegou aqui e falou, cara, ver esse cara no estádio é uma coisa impressionante. E tem jogador que você vê no estádio e é diferente. Esse menino, ele é muito diferente. Muito diferente. Espero que ele tenha regularidade, que ele desenvolva. Se ele desenvolver pela forma que o Botafogo é tocado, ele vai ficar muito pouco aqui. Mas ele é muito bom. Ele e o Barreira, né, que hoje não jogou, podem formar uma dupla muito interessante nessa articulação. Então serviu para ver o primeiro esboço do Botafogo nas mãos do Martim Anselmi num 3-4-3, o que eu achei legal. O Botafogo ainda tem o seu transfer ban para resolver, para poder registrar os jogadores que ele já contratou, né? O Botafogo contratou os jogadores, mas não pode registrá-los. Quando isso acontecer, a gente vai ver um time um pouco mais encorpado. A vitória é importante, a gente tem visto no Campeonato Carioca como somar pontos tem sido questão de vida ou morte para os times, né? Então, somou pontos importantes para encaminhar a sua classificação e aos poucos o Martim Anselmi colocando o seu time em campo para jogar. André Kifuri. É isso aí. Eu vou falar aqui algo que pode parecer, mas eu torço por um bom início do Anselmi comandando o Botafogo aqui no Brasil, nessas partidas do Campeonato Estadual, para que ele não seja sufocado pelo ambiente que já conseguiu atrapalhar o trabalho de muita gente que conhece os problemas aqui do futebol no nosso país, o chamado resultadismo e a pressão que os técnicos sofrem para ganhar primeiro, independentemente de quando nós estamos falando, mês de janeiro, fevereiro, não importa, e depois, talvez, com um pouco mais de confiança e um status mais forte dentro do clube, conseguir trabalhar de determinada forma mais próxima com aquele que é em relação à ideia de futebol e tudo mais, sem pensar primeiro na sua sobrevivência. É claro, é estreia, né? Jogo contra o Volta Redonda. O significado disso é absolutamente inicial, não tem mais
Poderia ser pior, poderia ter sido uma má atuação, não foi, poderia ter sido um empate, uma derrota, não. O Botafogo ganhou a bons destaques, como o Gustavo falou, o Montoro em si, independentemente de quanto tempo ele vai ficar, também acho que um jogador talentoso desse jeito, se tiver uma janela para apresentar o que ele é capaz de fazer, a tendência é ele não ficar aqui no Brasil por muito tempo. Mas o Anselmi, pessoalmente, encontra uma situação muito desafiadora. É um cara que tem experiência em outros mercados do futebol, numa carreira de técnico que está muito no começo também, e chega aqui para lidar com a máquina de interromper trabalhos, que é muito atuante no início da temporada, que é o que a torna mais cruel. Às vezes um trabalho consegue ficar só com a cabeça para fora da linha d'água assim durante o início do ano, e depois você percebe que a coisa se desenvolve e tal, mas poderia não ter essa sorte, e tomara que ele tenha. Por isso que eu digo, independentemente do Botafogo e tal, eu torço para que o início de trabalho desse técnico aqui no Brasil seja bem sucedido, para que ele possa crescer e mostrar o que ele é capaz de fazer. Vamos ouvir Anselmi e Barbosa depois dessa vitória do Botafogo. Acho que é nosso primeiro jogo, sim, mas fico contento pelo rendimento dos jogadores. Eu falei para eles, não pela vitória, sino porque nós fizemos dentro de campo o que nós treinamos. Então, como treinador, eu tenho que sair do resultado, do placar, não pensar só no placar, e tenho que pensar no rendimento dos jogadores dentro de campo e se estamos fazendo o que nós fizemos no treino. Poderíamos fazer mais goles, sim? Mas fico com isso, fico com que eles tentaram fazer o que nós fizemos todos estes dias no treino, que é muita coisa nova, é muita mudança. Botafogo, obviamente, hoje está numa etapa com transferban também, a qual esse não é problema dos jogadores. O dono do clube tem que resolver, e a gente está confiante que vai resolver. E de Savarino, ele é meu amigo, ele é meu irmão, e o clube está numa negociação com ele. Eu achei e falei para ele também, muito melhor se ele não está com a cabeça aqui. É um ótimo jogador, a gente vai precisar dele, mas também ele tem que pensar no seu futuro, ou de sua família, e ele vai saber tomar a melhor decisão. Aproveitamos também aqui o Sport Center para acionar a Roberta Barroso com destaques. Savarino, Beta Barroso. Tudo bem, Felipe Mota? Boa noite pra você, amigos, fãs de esporte. É isso, no primeiro jogo com força máxima na temporada, o Botafogo venceu o Volta Redonda por 1-0 aqui no Newton Santos, gol do Montoro, estreia do técnico Martim Anselmi. Mas é isso, minutos antes de sair a escalação, o Botafogo divulgou que o Savarino não viria para a partida porque estava negociando com outro clube, e esse outro clube é o Fluminense. Essa novela já vinha há algum tempo, sendo que na semana passada, em entrevista coletiva do presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, ele disse que as negociações com o Savarino estavam encerradas. Mas hoje tudo mudou. O Savarino conversou com a diretoria do Botafogo, disse que acertou com o Fluminense. A diretoria, então, alvinegra, entrou em contato com o Fluminense, disse que se o negócio fosse dos mesmos moldes do que já vinham conversando, do que já tinham acertado, que com a vinda do volante Wallace Davi mais um valor em dinheiro, estaria tudo certo. E o Fluminense respondeu que sim. Então o Wallace Davi vem para o Botafogo e o Savarino vai para o Fluminense. Apurei que o valor, então, dessa negociação gira em torno de 40 milhões de reais. O Savarino vai assinar contrato, então, com o Fluminense por 4 anos. Felipe Mota, eu volto com você. Valeu, Beto. Tem informação importante, o Savarino teve um 2024 muito bom, em que ele era protagonista sem a expectativa de um protagonista, né? Tinha gente na frente, e aí em 2025 fica aquela coisa, não. Os caras saíram, Vamos lá. E aí ele ficou com, como dizem muito em esporte americano, na NBA, por exemplo, o número 2, né? O cara que funciona como número 2, quando vira o 1, às vezes não performa. Mas a gente tá falando de um cara muito bom. muito bom.
O impacto da saída dele no Botafogo, o impacto da chegada dele no Fluminense. No Botafogo é mais um jogador que cumpre o seu papel e deixa o clube, né? Cada vez menos a gente vê aí o Barbosa, o Vitinho e o Alex Telles. Dos titulares são, acho que os únicos Botafogo que permanecem da temporada de 24. O Bastos está machucado, tentando voltar agora. Então, mais uma referência que o Botafogo perde nessa renovação constante que o clube tem, nessa necessidade de fazer caixa, né? O Alessandro Brito já falou sobre isso. O Botafogo tem que vender jogadores. E curioso, né? A gente está numa semana em que se discute também a transferência de rivais, né, do Alisson, do Corinthians para o São Paulo aqui. Embora essa transferência envolva dinheiro de compra, mas é mais comum a gente ver com naturalidade essas trocas, essas transferências entre os grandes do Rio do que propriamente entre os grandes de São Paulo. Para o Fluminense é uma excelente contratação. O Fluminense, a gente bateu muito nessa tecla aqui. O Fluminense sofreu demais com o setor ofensivo na última temporada. Então, o Fluminense agora tem 2 venezuelanos no seu ataque. Tem o Soteldo e o Savarino, né? Tem o Keno, que é um jogador veterano, tem o Serna, tem o Canóbio, está em busca de um centroavante, não conseguiu o Hulk. Mas o Savarino, em condições, né, se ele atingir o nível normal dele, ele é titular absoluto do ataque do Fluminense. Inclusive para poder revezar entre os lados e a função de 10, onde joga o Lúcio Acosta. Então, uma transferência importante para o Fluminense, um dinheiro que é importante para o Botafogo e mais um fim de ciclo, né, do histórico time de 24 do Glorioso. E aí, André? Isso que você falou, na comparação com os esportes americanos em que existe, né, o chamado jogador franquia, e de repente esse cara sai, vai para outro clube, ou acontece alguma coisa com ele, uma longa inatividade por uma lesão, e espera-se que alguém dos coadjuvantes, né, tome esse lugar. Às vezes pode não acontecer, não porque o cara não tem talento ou capacidade, mas pode ser muito cedo para o momento dele pessoal. E o contexto pode não favorecer, ele pode estar no lugar errado. E talvez, eu não estou dizendo que essa é exatamente a história do Savarino, ou que no período no Botafogo, quando o time mudou muito com a saída de algumas peças, ele fosse o jogador que teria que assumir a responsabilidade e passar a decidir jogos e virar do craque do time. Não é essa a minha intenção. O que eu estou dizendo é que ele não ter dado sequência a um bom momento, o que muita gente esperava, claro, porque ele demonstrava a capacidade num papel com menos holofote, pode ter tido diversas razões. E aí eu estou plenamente com o Gustavo também. O contexto do Fluminense, em termos do que pode ajudá-lo, é muito melhor, é muito mais vantajoso do que o do Botafogo. E eu também acho que ele dificilmente não será titular. Ele é muito bom jogador. Algumas questões, né, de comportamento, como todo mundo tem, eu também não quero apontar problemas onde não necessariamente eles existem, mas a transferência é muito interessante para ele e muito interessante para o Fluminense, que está montando um elenco importante em relação a objetivos e ter um ano ainda melhor do que, em termos de resultado final em competições, o Fluminense teve. Pode não ter jogado bem de maneira linear a temporada toda, mas 2025 foi um bom ano para o Fluminense. Talvez 26 seja ainda melhor. Antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Bora falar um pouquinho ainda de Campeonato Carioca com o Botafogo, que venceu o Volta Redonda por 1-0. O gol da partida foi do Montoro. Na estreia do novo comandante, o Martim Anselmi esteve à beira do gramado pela primeira vez. Na estreia do elenco principal também, num bonito gol do Montoro. Jovem de 18 anos, ele coordenou as ações ofensivas dessa partida. E jogador. É por isso que vai facilitar. Vai ser ruim perder sempre um Savarino, mas ele é um jogador espetacular. Um jogador especial que faz
essa função, o jogo realmente melhorar quando ele está no jogo, quando ele está em campo. Justamente sobre o Savarino, o novo comandante, na sua estreia, também aproveitou a entrevista e o papo com os jornalistas para falar um pouquinho sobre a saída do Savarino, que já está acertado com o Fluminense e que já disse, inclusive, que não quer ficar no Botafogo. Vamos ver o comandante falando. Ontem não fui um mentiroso, tá? Ontem eu não sabia nada desta negociação. A única forma de falar aqui é com a verdade. O jogador estava relacionado, o jogador para mim ia contar com ele ia fazer parte do jogo. E 15 minutos antes do vídeo da tarde, vídeo se fala, ou palestra da tarde, ele pediu para falar comigo e falou que estava fechado com o Fluminense. Se você ainda é jogador de Botafogo, você tem que vir ao jogo. Mientras você é jogador de Botafogo, você tem que vestir a camisola de Botafogo e tem que trabalhar para Botafogo. Bom, gente, o Savarino já disse que quer ir para o Fluminense, venezuelano de 29 anos, deu esse comunicado, né, informou o clube que quer realmente vestir outra camisa. A gente vê o destaque ali na reportagem do GE. Globo, que a negociação vai envolver dinheiro e também o volante Wallace Davi. O que vocês acham dessa postura e da ida do Savarino para o Flu? Assim, o Savarino teve uma demora um pouco maior para voltar da Venezuela também, em função de tudo que está acontecendo no país. Enquanto ele retornava após o fim de ano, tinha um acerto costurado entre as diretorias de Fluminense e Botafogo sobre o valor de transferência, sobre a inclusão do Wallace Davi na negociação, e o que se imaginava era que após a chegada o Savarino conversaria com o Botafogo, se desvincularia do clube, mas isso não aconteceu naquele momento e o Fluminense chegou a desistir da negociação. Agora, tendo o sinal verde dele, aparentemente o negócio vai acontecer e ele acabou não indo para o jogo. Acho que o Savarino não teve em 2025 a melhor temporada dele, mas num coletivo do Botafogo que também não foi o melhor. Fico ainda com a imagem do Savarino importantíssimo para o Botafogo em 2024, nas conquistas do Botafogo. Acho que é um jogador de alto nível, com capacidade de fazer gol, com capacidade de armação, de colocar companheiros em condição de marcar. Acho que o Fluminense melhora o seu elenco no momento em que o Botafogo precisa fazer vendas e perde um jogador importante. Será que o Fluminense pode resgatar esse futebol do Savarino, Alex? Pode. E a partir do momento que ele já desejou, ele já colocou, né, esse desejo de ir, realmente a transferência só tem os detalhes. Mas o Fluminense faz um baita negócio, não é fácil você sair para rivais do mesmo estado, assim, ficar na mesma cidade. Mas se foi uma escolha dele, realmente pode ser que esse novo clube, mais organizado do que o Botafogo, com novos objetivos, possa fazer bem para ambos ali. A única coisa que me surpreende aí são os 4 anos de contrato, né? Savarino jogando já com 29 anos, vai fazer contrato. 30, é um prazo que já vai investir um grande, já vai investir para um dinheiro na compra, né? E você pega esse investimento desse pacote para mais 4 anos, Só falta oficializar esse longo contrato de 4 anos do Savarino no Fluminense. Isso deve acontecer nas próximas horas. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui agora no estádio Newton Santos. O jogo terminou mais ou menos uns 15, 20 minutos. Olha quem tá jogando, cara. Marçal tá jogando aqui num meio que... foi até quase gol. Um treinozinho pós-jogo aqui com os jogadores que atuaram na partida. Você tá vendo ali o Marçal, por exemplo, o Jordan Barreira. Olha o que tá rolando aqui. O treino especial de Martim Anselmi. Essa aqui foi diferente, hein? Pegamos aqui tá rolando um tempinho. Realmente é um mini treino ali. Pós-jogo. Bacana, muito bacana. Tá aí um registro diferente pra vocês. Galera, eu tô aqui diretamente do estádio Newton Santos, né? Me afastei aqui um pouquinho, né, do jogo. Eu tô vendo o jogo hoje na arquibancada, né? Tô aqui tomando meu gelinho aqui, minha cerveja. Pensei que ia ter um pré-jogo calmo, né, com meus amigos, sem trabalhar. Nada disso. O Botafogo parece que realmente agora, né, teve a reviravolta, tá negociando, né, o Savarino com o Fluminense, né? Uma compensação financeira mais o Wallace Davi. E assim, irmão, é inacreditável, na boa. A gente sabe que do lado do Botafogo tem essa questão, né, o Savarino não tá rendendo, né, em termos de intensidade física, o GPS, ele não tá se esforçando. Esse é o lado do Botafogo, tá? Da maneira mais adequada para um cara que rende fisicamente, mas não dá, irmão. Que recado o Botafogo tá querendo passar com essa porra, cara? Sabe? Com a saída de todos os jogadores, né? E não é nem que a questão é o valor do Savarino, né? Muito se fala do custo-benefício dele, sabe? Mas é um cara que ele quis ficar. A ideia do Textor não é fica quem quer, né?
Foi nesse modelo que, por exemplo, o Marlon Freitas foi embora. Não quer, vai embora. Parece que quem quer vai embora também, né? Quem quer ficar vai embora também. Esse é o recado que é passado nessa porra pela diretoria do Botafogo, pelo John Textor, né? De que o Savarino, que é um atleta que, se ele tiver adaptado, se ele tiver bem fisicamente e se ele tiver adequado a um sistema de jogo que ele poderia se adequar agora com o Anselmi, ele poderia muito bem render. O Savarino é um cara que bem fisicamente, bem taticamente, agregado ao modelo de jogo, é um cara, honestamente, que ele pode muito bem, né, resolver problema de time. Tanto é que o Fluminense foi lá e contratou, né? Ele quis ficar, bateu o pé, queria ficar, viu que não ia ser utilizado, que estava sendo jogado para escanteio. E agora pede, né, no caso, beleza, vocês não querem me utilizar, eu tô sendo negociado. Eu não concordo, tá? Pode ser que ele chegue no Fluminense e não jogue porra nenhuma, pode ser que um substituto futuro do Savarino chegue no Botafogo e jogue melhor, isso é outra história. Mas assim, o que o Botafogo tá querendo passar de imagem? E o pior, cadê o John Textor para explicar essas situações? Nem na coletiva do Martim Anselmi ele tava. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.